Bom dia, minha gente. A nossa aula de hoje é de matemática e nós vamos continuar com o conteúdo de medidas de área e perímetros, certo? Então, aí na página 195 do livro de matemática, nós vamos estudar área e também perímetros. Então, vamos lá. Área da região retangular e área da região quadrada. Observe as figuras quadriculadas a seguir e responda as questões. Então, aí tem figuras. Todas essas figuras são formadas pelos quadrinhos. Tem uns quadradinhos dentro dela, não é isso? Para formar a figura. Então, na figura lá A, formou uma figura quadrada. A B é uma figura retangular. A C, quadrada. E a letra D também retangular. Então, a pergunta é... Aí diz o seguinte, tem um quadradinho, observe que tem um quadradinho, esse quadradinho aqui, que diz unidade de área. Então, cada quadradinho desse é uma unidade de área. Na letra A diz o seguinte, que operação você faria para calcular a área de cada figura? Então, para calcular a área de cada figura, você vai multiplicar a base vezes a altura de uma figura, não é isso? Então, você vai usar a multiplicação e também pode usar a adição. Vai multiplicar ou somar, certo? Então, vamos lá. A letra B. Qual é a área de cada figura? Eu vou calcular a área dessa figura da letra A e em seguida vocês respondem as outras, tá certo? Então, a figura A, que é essa, vamos calcular a área. Então, para calcular a área, para a gente calcular uma área de uma determinada figura, lembrando-se que cada quadradinho desse é uma unidade de área. Então, quantas unidades de área tem nessa parte aqui abaixo? Quantas unidades? Então, 1, 2, 3, não é isso? 1, 2, 3. E aqui ao lado também tem mais 3. Então, você vai multiplicar. 3 vezes 3, que é uma figura quadrada, não é isso? Essa primeira letrinha, que é a letrinha A. Então, vai multiplicar a base vezes a altura da figura. Quanto é 3 vezes 3? 3 vezes 3 é igual a 9, não é isso? Então, vamos calcular a letra B. A letra B, a base é, a letrinha B, 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes, quem é a altura? Quantas unidades de área? 1, 2, 3 quadradinhos. Então, cada quadradinho desse corresponde a uma unidade. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, assim por diante. As outras questões vocês irão resolver da mesma forma, tá certo? Então, continuando aí na letra B, diz o seguinte. Qual é a área de cada figura? Determine sem contar as unidades de medidas uma a uma. Aí abaixo tem um exemplo. A área de uma região retangular é o produto da medida de seu comprimento pela medida de sua largura. Outro exemplo. A área de uma região quadrada é o produto da medida de seu lado por ela mesma. Ou seja, se a figura for um quadrado, então é a parte de baixo vezes a altura. E a parte, se a figura for um retângulo, você vai medir
a base, que é a largura, vezes a altura, certo? Então, continuando, unidades padronizadas para cálculos de área. Em diversas situações do dia a dia, necessitamos de calcular a área, por exemplo, para colocar lajotas no piso de uma cozinha. Precisamos calcular a área do piso. Para isso, é necessário escolher uma unidade padronizada de medida. Então, para isso, nós utilizamos a unidade de medida, que é o metro quadrado. Então, se a gente for construir uma cozinha e for colocar a cerâmica no piso, nós vamos ter que medir a área dessa determinada cozinha para que possamos comprar a cerâmica e não sobrar. Ser uma quantidade que vai dar exatamente, ou sobrar algumas, para você tem que dar uma quantidade exata. Se você quiser que sobre, você vai ter que comprar a mais, não é isso? Só que você vai ter que medir com a medida padronizada, que nós usamos o metro quadrado, tá certo? Então, em diversas situações do nosso dia a dia, precisamos calcular a área. Exemplo, para colocar lajotas no piso de uma cozinha. Ou colocar a cerâmica ou a lajota que é a parte da laje, da cozinha ou da casa. Se você for construir uma casa e for colocar a cerâmica nessa casa, você vai ter que medir por metros quadrados para que você possa comprar o material, a cerâmica, para esse piso. Então, uma das unidades padronizadas utilizadas para calcular a área é o metro quadrado. Então, a gente usa-se o metro quadrado, que é a área de uma região quadrada com 1 metro de lado. Então, 1 metro de cada lado. Diz o metro quadrado porque é um quadrado e cada lado desse quadrado vai medir exatamente 1 metro. Então, esse é a medida padronizada para se medir determinados espaços, como para você colocar o piso em uma casa, uma cerâmica em uma casa, você vai ter que usar a medida padronizada, que é o metro quadrado. Responda. Número 1. Quantos alunos você estima que cabe de pé em 1 metro quadrado? Então, 1 metro quadrado é um quadrado no qual cada lado desse quadrado vai ter que medir 1 metro. Aí é uma medida padrão, é uma medida padronizada. Aí chama-se o metro quadrado. Por quê? Porque é 1 metro de cada lado. Então, aí você vai estimar, você vai me dizer e responder aí pessoal, uma resposta pessoal. Você acha que cabe quantas pessoas de pé em 1 metro quadrado? 2. Faça uma estimativa de quantas pessoas compareceram ao show de uma peça, sabendo que foram ocupados 3.000 metros quadrados de área. Então, é um quadrado e em cada lado desse quadrado vai ter 3.000 metros quadrados. Essa resposta também é uma resposta pessoal, na qual você vai fazer uma estimativa. Você vai dizer o que você acha. A estimativa você vai responder, vai dar a sua resposta. Continuando aqui na página 195, 196, que a 195 a gente já viu, a 196. Nós vamos estudar o centímetro quadrado. Para medir a superfície ocupada por uma lajota de 30 centímetros de lado, precisamos escolher uma unidade padronizada de medidas. Nessa situação, o metro quadrado não é a unidade de medida adequada, por ser grande demais para medir essa superfície. Por isso, é melhor usarmos os centímetros quadrados, que corresponde à área da região quadrada
com 1 centímetro de lado. Seu símbolo é o CM, que tem aí, observe, CM aqui, ó. Então, CM quer dizer centímetros quadrado, e o quadrado é representado pelo número 2. Aí, observe esse desenho aqui, ó, que tem, observe, que diz o seguinte, 1 centímetro quadrado, ou seja, em cada lado desse quadrado aí vai medir 1 centímetro. Então, se tiver uma pergunta em centímetro, você vai responder em centímetros, que o símbolo dele é um C e um M, centímetro. Agora, se disser centímetros quadrados, aí tem que ter o número 2 acima da letrinha M. Então, aí número 1 diz o seguinte, a atividade. Essa parte foi só alguns exemplos. Calcule a área e o perímetro das figuras, sabendo que a unidade de área tem 1 centímetro quadrado de área. Isto é, 1 centímetro de lado, 1 centímetro de cada lado. Depois, escreva o resultado no quadro abaixo. Então, aí tem mostrando a figura A, a figura B, a C, a D e a E. Então, nessa atividade, nós vamos calcular a área e também o perímetro de cada figura. Vou dar exemplo de uma figurinha dessa. Vou responder aqui abaixo, no quadradinho, que vocês irão responder as seguintes, tá certo? Então, vamos lá. Então, na letra A, nós vamos primeiro calcular a área. A área, para calcular a área, não é cada quadradinho desse, não é uma unidade de área. Aí, aqui abaixo diz, figura A. Qual é a área da figura A? Então, a área, eu vou contar cada quadradinho desse, ó. Exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a área da figura A em centímetros quadrados, ela vai medir 7 centímetros quadrados. Quando eu digo 7 centímetros quadrados, é porque está pedindo aí, ó, a área em centímetro quadrado. E qual é o perímetro dessa figura? Então, o perímetro é o seguinte, você vai contar cada um quadradinho desse, ele de cada lado, ele vai medir 1 centímetro. Já o perímetro é em centímetro. A área você vai medir em centímetros quadrados. A área a gente mede em centímetros quadrados, que você vai medir dentro do quadradinho, o quadradinho todo, ó, em centímetro quadrado. Então, deu 7 centímetros ao quadrado. Já o perímetro, você vai contar ao redor da figura. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você vai contar ao redor do desenho. Então, deu 12 centímetros. Entendido? Então, vou fazer mais um. A letra B. A letra B, para calcular a área, você vai calcular centímetros quadrado. Já quando for para calcular os centímetros, você vai responder em centímetros. O perímetro, quer dizer, para calcular o perímetro, responde em centímetros. Só responde em centímetros ao quadrado quando se vai calcular a área de uma determinada figura. Então, na letra B, vamos contar a área dessa letra B. Então, cada quadradinho desse é 1 centímetro quadrado. Então, 1, 2,
2, 3, 4, 5. 5. Para calcular o perímetro dessa figura, eu vou calcular ao redor do desenho. E cada quadradinho desse, cada risquinho desse, cada quadradinho é 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, você vai calcular ao redor da figura, certo? Então, entendido, né? Aí na letra A diz o seguinte: dessas figuras, quais têm a mesma área? Então, quando você calcular a letra A, a figura a B, a C, a D e a E, você vai responder a questão da letra A, que diz: dessas figuras, quais têm a mesma área? Elas têm o mesmo perímetro? Então, o perímetro você vai calcular ao redor do desenho, cada quadradinho ao redor do desenho. E a área você vai calcular por dentro, quantos quadradinhos tem, certo? Na letra B, faça uma malha quadriculada no caderno, em que cada quadrado tenha 1 centímetro de lado. Depois, desenhe outra figura com a mesma área e perímetro da figura C. Então, a figura C é essa, né? Então, você vai desenhar no seu caderno uma figura exatamente como essa, que diz que a área seja... Faça você vai desenhar na malha quadriculada no caderno. Em cada quadradinho tenha 1 centímetro de lado. Depois, desenhe outra figura com a mesma área e perímetro da figura C. Então, vai ser exatamente igual, não é isso? Continuando aqui na página 197, número 2. Quais das regiões planas a seguir têm a mesma área? Então, para calcular a área, nós vamos ter que multiplicar a largura vezes a altura de cada figura. Então, vamos resolver a letrinha A, a figura plana da letra A. Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte: 5 centímetros. Aqui ela tem 5 centímetros. Aqui em cima. Aqui de lado, aqui abaixo, ela tem 3 centímetros. Aqui tem 1. Aqui tem 2. E aqui abaixo, nós vamos ter que encontrar. Se do início aqui da letrinha A para cá tem 3 centímetros, então, mais ou menos daqui para cá também vai ter 5, né? Se daqui, da letrinha A para cá, para esse biquinho aqui, tem 5 centímetros, com certeza essa parte de baixo, que é a base da figura, também vai ter 5. E quanto é 5 centímetros com mais 3? Vai dar 8, não é isso? Então, para calcular a área, nós vamos multiplicar. Exemplo, 2, aqui não tem 2, 2, eita, aí riscou sem tia nem 2 vezes 5, 2 vezes 5, mais 3 vezes mais 3
vezes 1. Então, aqui ao lado não tem 2. 2 vezes 2 vezes 5, que, ó, 2 vezes 5, que é a altura, vezes a largura. Mas essa largura aqui não é 1. 1 vezes 3. Então, quanto é 2 vezes 5? Não é 10. 2 vezes 5, 10. Mais 3 vezes 1, 3. Aí a pergunta é: qual é a área da figura A? Então, a área da figura A é 13 metros quadrados. Quando eu digo 13 metros, não tá pedindo em 13 centímetros, que faltou o Czinho aqui. 13 centímetros. Se tiver pedindo em metro, você calcula em metros. Mas se tá pedindo aqui não tem centímetros, então vai responder em centímetros. Para calcular área, a resposta é em centímetros quadrados ou metros quadrados. Vai depender se na pergunta tiver pedindo em centímetros, vai responder em centímetros quadrados. Se tiver pedindo em metros, vai responder em metros. Então, 13 centímetros quadrados. Certo? Aí abaixo diz o seguinte, na letra A. Na letrinha A diz o seguinte: se tampássemos esse porta-lápis, aí uma figura plana de um porta-lápis. Abaixo tem o porta-lápis aqui, ó. Então, essa figura é uma figura plana, na qual é a figura de um porta-lápis. Se montasse esse porta-lápis, sua forma ficaria parecida com a de um sólido geométrico. Qual? Qual era o sólido geométrico? Era um quadrado? Era um pirâmide? Ou era um paralelepípedo? Então, responda. Letra B. Quais são as medidas de base desse lápis? E qual a sua área em centímetros quadrados? Então, observe. Quando eu digo a base da figura, a base é essa daqui, ó. É isso? Então, aqui na figura plana, onde é que é a base? Então, a base vai ser 4 vezes 3 centímetros, não é isso? 4 vezes 3, que vai dar igual a quanto? Então, a resposta, se está pedindo para calcular a área, a resposta tem que ser ao quadrado. Se tiver pedindo metros, então é metros ao quadrado. Se tiver pedindo em centímetros, então é em centímetros ao quadrado. Na letrinha C, qual é a área desse molde? Então, a área desse molde, quando eu digo a área da figura toda, não é isso? Então, quando eu digo a área dessa figura, então temos 4 vezes 3, que é a base, não é isso? 4 vezes 3 e 4 vezes 3, de novo. Então, tem várias maneiras de você calcular a área dessa figura. Então, aqui está pedindo, na letra C, qual é a área desse molde? Sem as abas em centímetros quadrados. Então, a resposta é em centímetros quadrados. Então, você pode dizer, nós temos 4 vezes 3, que vai dar 12. E 4 e 12 vezes 4 e vezes 3. 4 vezes 3,
Ou, da seguinte forma, você também pode responder: 2 vezes 4 vezes 6. Ou 2 vezes 3, que tem o 3 duas vezes, né? Então, aqui não tem. Observe. Então, para calcular a área dessa figura em centímetros quadrados. Tá? A pergunta é assim. Então, vamos calcular 4 vezes 3 e 4 vezes 3 e 4 vezes 3. Quando você encontrar o resultado, quanto é 4 vezes 3? Não é 12? Não é isso? Aí você vai fazer da seguinte forma: 4 vezes 3 e 4 vezes 3. Quando encontrar o resultado, multiplica por 6. Quando encontrar o resultado, vai multiplicar o 3 vezes 6. E aí você calculou toda essa figura. Então, e aí você vai calcular a área da figura. E você também pode calcular da seguinte forma. Aqui no porta-lápis, observe a base dele aqui. Observe a base, que é 4 vezes 3. 4 vezes 3. Não é isso? Quando encontrar o resultado, multiplica pela altura da figura, que é 6. E depois multiplica o 3 vezes 4, que é essa parte aqui de baixo, ó. 3 vezes 4. Ok? Então, resolva, mande no final de semana. Não esqueça de me mandarem as fotos dessas atividades, que preciso mandar as devolutivas para a escola. E lembrando também que qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no privado. Então, beijo, e tia está com muita saudade de vocês.